Hey, vamos medir essa força. Bom dia, bom dia. Transmitindo pelo LinkedIn, pelo Instagram, ao vivo. Depois a gente sobe na playlist. O óbvio tem que ser dito nas outras plataformas. Começando hoje, mais uma manhã com marketing maravilhoso, maravilhoso. Terça-feira, logo mais estaremos com mais programas falando sobre liderança na TV Líder do Vale, hoje às 5 horas da tarde, ao vivo, já te convido em primeira mão. Mas a transmissão de hoje é para te fazer uma provocação. Ei, o quanto você é forte. Vamos medir essa força aí. Por que, Aline, que a gente está falando disso? Porque essa semana nós temos o tema seleção natural. As empresas que ficam no jogo mercadológico pela seleção natural. Sim, é força de game, né? A arena disputa mercadológica não é fácil, então tem que ter força, tem que ter diferenciais competitivos, tudo que a gente sempre fala aqui. E eu ser forte ao ponto de estar na seleção natural, na vanguarda da seleção natural, é uma arma de persuasão, de liderança, de marketing. Se eu sou forte, significa que eu me relaciono bem com o mercado, né? Significa que eu tenho boa gestão. Então, existem algumas premissas para que eu seja forte diante do mercado. E isso tem a ver com estratégias mercadológicas, que inicia nas operações administrativas, operacionais e tudo que envolve todos os processos empresariais. Por isso que a gente fala tanto em business, não só no marketing no contexto de comunicação, mas no marketing no contexto de relacionamento com o cliente, que requer todo um penso, toda uma habilidade para fazer boa gestão. Hey, o quanto você é forte. Já parou para pensar sobre isso? Olha só, para você fazer uma campanha assertiva de marketing, qual é o indicado? O indicado é que no momento de você parar e olhar para a sua tabela de ROI, retorno sobre investimento, que você, nesses relatórios, também inclua ali 5 concorrentes, para você fazer uma análise do seu segmento, né? Óbvio que realmente tenham a ver com o seu negócio, para você ficar se medindo, né? Estou crescendo, estou diminuindo, não estou. Quando você começa, sempre vai ter aqueles mais fortes, né? Que você vai modelar, enfim, vai ajustar. A gente chama isso de benchmark, a gente pode fazer cliente oculto também, uma série de coisas. Bom dia, Maria, queridona! Então, você é indicado sim que você faça benchmarking e analise como é que você está diante da concorrência em qualquer ação de marketing. Agora, no contexto mais geral, vamos dizer, mercadológico de gestão, existem algumas ferramentas que também te ajudam e são extremamente importantes para você medir a sua força mercadológica, medir a sua força. Para você saber, né, se diante de uma catástrofe, enfim, você aí fica forte, fique firme no mercado, né? Se a seleção natural aí te seleciona ou não. Então, a gente já falou de umas ferramentas. O Vril é uma delas, que mede seus recursos, né? A matriz BCG, que classifica seus produtos, é outra delas, né? Mas existem duas que eu gosto muito, que eu vou falar uma delas hoje e outra amanhã, que mede muito a sua força. Uma delas que eu gosto muito, a principal que eu gosto muito, e ela é estudada, pesquisada, formatada para isso especificamente, é a que a gente chama das 5 leis ou ameaças de Michael Porter. Em 1980, este acadêmico, doutor, PhD, enfim, né, professor de Harvard, publicou um livro chamado Estratégia Competitiva, Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência, né? É óbvio que isso aqui serve para a indústria e também para o varejo, para todos os segmentos, enfim. É as 5 forças competitivas de Porter. Quando a gente fala em competição, a gente fala em seleção natural, né? Não à toa eu brinco que nós estamos sempre, as empresas, em meio a uma arena de jogo, a uma disputa mercadológica, né? E esse modelo que ele traz é estudado, enfim, né, e utilizado desde os anos 80 para cá dentro das indústrias para que a gente possa entender o quanto que a gente está vulnerável diante do mercado, o quanto que nós estamos vulneráveis diante do mercado. Então, se você pega grandes players, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola são 5 forças, tá? Que a gente já vai aprofundar. Mas a Coca-Cola, a gente analisa as 5 forças da Coca-Cola, ela tá bem em todas.
Agora, se você pega uma outra empresa, né, que daqui a pouco tem aí suas crises, certamente ela está embaixo em algum desses pilares, ou em todos, né, em relação à concorrência. Ah, mas eu não preciso olhar para isso, deixa que naturalmente eu vá me fortalecendo. Naturalmente eu vá me fortalecendo, você perde tempo, né? E você corre riscos, você fica à mercê da sorte. Agora, se você olha com consciência para esses pontos e começa a articular estratégias para melhorar nesses pontos, você não vai apenas estar qualificando a sua relação com o mercado, logo o seu marketing, como você também vai estar desenvolvendo inúmeras possibilidades e mensagens memoráveis junto ao seu cliente através dos seus canais de comunicação. Porque cada ponto que você trabalha te coloca no estado de inovação, de vanguarda, de gestão de qualidade, né? E isso é ativo para que você tenha ali poder de barganha, poder de pitch de vendas junto com todo o seu time. Então, cada pontinho que você melhora, você consegue, então, depois vender esses pontos. Vender entre aspas, né? Entre aspas ou não, vender esses pontos. Você consegue colocar eles na sua narrativa de uma forma vencedora, de uma forma competitiva, de uma forma diferenciada. Então, qual é a dica? Agora a gente vai aprofundar nos pontos, mas antes eu quero que você reflita sobre 5 concorrentes seus, né? E é para você poder fazer o comparativo com esses concorrentes e ficar ali numa zona, né? Entender e que se você está abaixo, acima ou na média em relação aos seus concorrentes, tá? Primeiro ponto, né, que Kotler traz é a questão do poder de barganha dos fornecedores, tá? Poder de barganha dos seus fornecedores. Nós muito falamos nas outras transmissões sobre o poder do networking, das relações, da parceria, né? Cultivar essas parcerias. Certa vez eu fiz uma consultoria para uma empresa e ela não conseguia, ela tinha uma boa estrutura de e-commerce, ela trabalhava com e-commerce, mas no entanto ela perdia muito para a concorrente, né? E a resposta, e antes de eu entrar, era feito pesquisas em cima de site, achava que era questão de tecnologia, enfim. E aí, quando a gente foi fazer uma análise mais criteriosa no ponto de vista geral do negócio, ela perdia jogo exatamente porque ela não tinha bom relacionamento com os fornecedores de logística. Enquanto que ela trabalhava com uma tabela padrão de fornecedores de entrega, outros competidores, né, do segmento dela, que seriam concorrentes, tinham parcerias, contratos de 1, 2, 3 anos, fidelidade, enfim, que davam uma margem de negociação muito forte. Isso fazia com que o produto final dela para o consumidor lá na ponta ficasse quase 3 vezes mais caro do que os do concorrente. Então ela poderia baixar o quanto que ela quisesse o valor do produto dela, porque a diferença na logística era muito gritante. Então, quer dizer, poder de barganha dos fornecedores, né? Para a empresa que fazia logística tá tudo ótimo, né? Mas para ela tava ruim porque não vendia. Então era uma questão de sentar, alinhar. Eu me lembro que naquela época a gente fez algumas reuniões com essas empresas para renovar ou rever o contrato ou chamar outros parceiros, né? Então, refere-se a essa capacidade dos fornecedores de impor. Bom dia, Décio. Logo faremos uma live, eu e tu, né? Hoje nós vamos estar falando sobre liderança lá na TV Essência Líder do Vale, só que liderança feminina. Uma hora eu quero falar com o Décio sobre liderança masculina e paterna, né? Essa energia que a gente precisa para prosperar em todas as áreas da vida, inclusive nos negócios, né? Então, voltando aqui às 5 leis, bom dia, as 5 ameaças de Potter, a barganha com fornecedores, tá? Refere-se a essa capacidade dos teus fornecedores de impor aumento de preços, condições, vamos, bora! Desfavoráveis ou não às suas empresas, né? Na hora de você negociar aí a composição, entrega, a produção de seus produtos, seus serviços, enfim. As empresas que elas têm um relacionamento melhor com seus fornecedores, elas largam na frente, porque elas têm mais margem de lucro, elas têm mais tempo de
de prazo de entrega rápido, com agilidade, elas têm mais qualidade, né? Então você imagina, por exemplo, uma pizza. Eu lembro um outro cliente meu, tá? Uma pizzaria. Aline, a pizza do vizinho é muito melhor porque o catupiry deles é muito superior. Só que eu não consigo comprar o catupiry deles, que eles compram, porque eles têm acesso a um fornecedor específico que vende por quantidade mínima e a gente não tem um orçamento, nós não temos estrutura ainda para comprar naquele mesmo volume de matéria-prima. Então a gente nunca vai ter a qualidade que eles têm, né? Então, na hora me vem na cabeça, bom, mas aqui no interior do nosso estado tem um monte de empresa agrícola familiar que produz catupiry com qualidade superior ainda. Basta você começar a abrir, a sair da caixa e buscar novas conexões. É fácil assim? Não, talvez não seja tão fácil assim, mas sempre tem uma saída, né? Sempre tem uma saída. Então, ou faz um projeto, né? Esse fornecedor que vende só em grande escala, que você não tem competência para comprar, sugira outros formatos de parceria de negócios, não sei, né? Mas pelo menos você tem que ter consciência de que isso aqui faz diferença no jogo na hora da seleção natural. E tem a ver sim com marketing, porque tem a ver com qualidade de relacionamento com o cliente, com os fornecedores. Veja bem, relacionamento com fornecedores é estratégia de comunicação e de marketing. Né? Ontem eu ainda estava dando uma aula, né, para a turma de imersão, e eu falei, a gente estava falando sobre potenciais parceiros, né? E eu disse, você não tem ideia o quanto que o potencial parceiro te alavanca ou não, te faz ficar no jogo ou não, de uma forma natural ou não, você não tem ideia. A quantidade de parceiros que eu tenho é gigante nesses 19 anos de negócio, tanto que a gente faz programas, a gente faz uma série de coisas graças a essa rede de parceiros. Só que não adianta eu ter parceiros e não pensar estrategicamente como alimentar essa relação. Então, volta e meia eu vou lá no LinkedIn, faço avaliação dos meus parceiros, elogio meus parceiros, pergunto pro meu parceiro como é que eles estão, né? Mando mensagem, né? Parceiros diversos aqui na minha área, que é serviços. Imagina uma indústria. Na minha área, que é serviços, né? Até parceiros que eu ainda não fiz trabalho, mas que um dia eu quero fazer. Olha só, eu acompanho teu trabalho, acompanho teu podcast, acompanho a estrutura da tua, né, da tua ilha de edição, é maravilhosa, um dia nós vamos fazer alguma coisa juntos. Então eu vou colocando gotinhas, né, vamos fazer uma live. Eu falei com um parceiro que me apresentou um produto que eu nunca tinha visto na área de influencers, né, na área de marketing de influenciadores, e que os fornecedores te procuram, né, para apresentar produtos. Ah, tá, vamos conversar. Eu nunca digo não para algum fornecedor da minha área que queira me apresentar algum produto. Eu nunca digo não. Nunca. Porque eu preciso saber o que o mercado está lançando. Eu preciso estar sempre atualizada para os meus clientes, né? Em termos de soluções tecnológicas na área do marketing. E aí, pelo menos umas 2 vezes por semana, é comum eu fazer reunião com novos parceiros. E aí, às vezes, não dá jogo, às vezes não tem projeto ali para fazer na hora, né? Mas quantas lives, quantas transmissões, quantas palestras, quantos cursos eu já montei com parceiros que eu não trabalhava em conjunto, mas que a forma de pensar, a ideologia, os valores eram compatíveis com o meu negócio. Então, a gente tinha... eu buscava referências daquele parceiro, daquele fornecedor, via que havia referências, fazia o jogo, olha, vamos falar sobre isso, vamos fazer uma transmissão, vem aqui, vem no meu programa, vamos conversar sobre esse assunto, né? Para explodir o ecossistema e criar uma conexão, né? Logo ali na frente, passa 1, 2 anos, pasme, você acaba fazendo alguma coisa com aquele parceiro, quando você liga ele se lembra de ti, né? Então esse poder de barganha de competidores em nível de fornecedores é super importante para a gente sustentar, para que a gente esteja na seleção natural de uma empresa em relação a outra. E agora eu te pergunto, lá no começo eu te pedi para te já pensar em 5 concorrentes teus que fazem algo parecido que tu, né, que você, que ofereça os serviços, mentorias, produtos, enfim, que você mais ou menos oferece. Pensa em 5, não precisa ser agora, depois você toma um café, lista 5, né? E pensa, de acordo com as 5 forças competitivas de Michael Porter, instruída a partir dos anos 80 para todas as grandes empresas e indústrias do mundo inteiro. Primeiro ponto que ele cita, poder de barganha dos fornecedores.
Te pergunto, faz a reflexão, em relação aos seus concorrentes, como que está o seu poder de barganha? Eu vou trocar essa palavra barganha e vou deixar ela mais amena. Relacionamento, que isso tem a ver com marketing, em relação aos seus potenciais parceiros, ainda que você não tenha conexão com eles do ponto de vista prático, com projetos em andamento. Mas você já está olhando para a sua esteira de parceiros? Como é que você está em relação, como é que está a sua qualidade de relacionamento em relação a esses potenciais parceiros, de 1 a 10? Como é que está isso? E agora te compara com o concorrente. O que o concorrente está fazendo que eu não estou fazendo? Isso é estratégia de gestão, isso é estratégia de marketing, né? Coloca essas estratégias nos seus pontinhos ali a resolver no ponto de vista de curto, médio e longo prazo dentro da sua jornada de negócios, né? Se você tem um gestor, melhor ainda, chama ele para esse jogo, coloca metas nesse nível. Segundo ponto, tá? Segunda força ou ameaça que eu digo, né? Competitiva de Potter, barganha dos clientes. Barganha dos clientes é um baita de um ameaçador em relação à sua seleção natural do mercado ou não. Né? Se você tem um posicionamento, por isso que a gente fala tanto em gestão de marca ou branding, que tem a ver com posicionamento, propósito. Se você não está firme no seu propósito mercadológico, o teu cliente te atropela. Eu sempre digo, lidera mercado quem serve o cliente, mas servir o cliente não é estar no estado de submissão, eu sempre falo isso. É estar no estado de entender as dores do seu cliente, nutrir as vontades dele a partir do que você consegue entregar. Né? Então é você ficar fazendo pesquisa, conversar com o seu cliente, atendê-lo, satisfazê-lo, ajudá-lo a sonhar, né? A criar desejos, mas não se submeter a ele. Né? Ou seja, o seu cliente, o cliente sempre tem razão, mas você tem que fazer o filtro sobre o que te faz crescer e o que aquele cliente tem segundas intenções para realmente desculpa o termo, né? Te ralar, né? Isso acontece, então a gente tem que ter essa maestria. Então a gente não vai, não é porque o cliente manda que a gente vai nutrir haters, né? Não é assim também. E isso, o que dita essa barganha dos clientes? O seu potencial de posicionamento, a sua capacidade de posicionamento mercadológico. Isso tem a ver, sim, total e 100% com marketing, né? Refere-se à capacidade dos clientes de pressionarem as empresas por preços mais baixos, por melhores condições de pagamento ou maior qualidade de produtos e serviços. Então, eventualmente, você querer fazer um caixa rápido, lançar um produto, lançar uma campanha, lançar uma promoção é uma coisa. Agora, você ficar refém dos seus clientes, você não cresce nunca. E fala aqui quem já passou por isso, embora trabalhe com marketing. Eu comecei lá atrás, na área da comunicação, dentro da assessoria de imprensa, eu não costumava olhar muito para o marketing, que é a comunicação geral de um negócio corporativo, né? Assessoria de imprensa é uma commodity, é um pedacinho. Depois que eu amplifiquei meu olhar. E lá atrás, eu precisava pagar conta, estava começando, né? Precisava pagar aluguel, internet, contador, aquelas coisas todas que só quem é empresário sabe. E aceitava 6 por meia dúzia. A gente aceita. E pior, às vezes a gente não tem nenhum nosso ponto de equilíbrio. A gente não contabiliza que a gente tem custo com gasolina, que a gente tem custo com luz, né? Como eu disse, com a própria internet, com alimentação, e sem querer querendo, porque é uma vista grossa, a gente está pagando para trabalhar. Vê se não é assim, porque eu não sei o custo da minha hora. Então, para mim é muito fácil, especialmente quando eu gosto de fazer o que eu faço, para mim é muito fácil, né? Dedicar uma hora para o meu cliente, só que essa hora tem que ter um custo, ela tem que ter um valor, ela tem que retornar. Né? Então, se eu não tenho essa noção, essa visão, e se eu não busco estratégias de marketing que me coloque no oceano azul, que me coloque no marketing de valor, que eu possa vender por valor e não por preço, e a gente já fez muitas transmissões sobre isso, eu fiz uma semana inteira falando sobre marketing de oceano azul e marketing de valor, tem a ver com marketing de diferenciação, tem a ver sobre isso que eu tô falando, tudo que eu falo todos os dias 7/7, no final das contas tem a ver com isso, eu criar um posicionamento mercadológico através do meu marketing, através da minha comunicação assertiva, de forma que eu tenha valor de mercado e não vendo por preço. Porque se eu fico vendendo por preço, eu estou à mercê dos meus clientes. E o poder de barganha dos meus clientes é a segunda ameaça destacada por Michael Potter dentro da academia, né? Então, de novo, diante dos seus 5 maiores concorrentes, em que nível você está
em termos de ameaça em relação aos seus clientes? Seus clientes jogam com você? Seus clientes jogam com seus concorrentes? Como é que eles fazem? Como é que eles se posicionam para que eles tenham valor mercadológico e os clientes não estejam jogando com eles, né? E o que eu posso fazer hoje para melhorar essa questão, né? Além de estar aqui todos os dias nas nossas transmissões 7 e 7, ou participar dos grupos de liderança, ou participar das imersões, né, quinzenais, o óbvio tem que ser dito, conexão única com o cliente, né? É bastante coisa que a gente pode fazer, tá? Terceiro ponto, ameaça de novos entrantes, né? Esse ponto aqui, ele é um dos mais relevantes quando eu faço enquete sobre isso, né? Volta e meia eu faço enquete. Quais são de todas as ameaças de Potter, qual a mais que você se identifica? Qual é a mais que faz você tremer as bases, né? A maioria responde ameaça de novos entrantes. A maioria responde ameaça de novos entrantes, né? Que refere-se à possibilidade de novas empresas entrarem, ou líderes mercadológicos, enfim, entrarem no seu mercado, aumentando a concorrência, né, e reduzindo a sua lucratividade, né, não só a sua, mas das empresas também existem. Então, hoje com o marketing digital, a comunicação era tão democrática que às vezes um novo entrante ele não precisa nem ser melhor que eu, ele só se posiciona melhor em relação aos clientes, no item que tem muito a ver com o item anterior que a gente falou, né, e ele já ganha a disputa. E isso passa a ser um grande ameaçador para o meu negócio. A ameaça de novos entrantes. Hoje qualquer um entra no mercado, né? Justamente por essa visão de conexões, de parcerias, né? De marketing acessível, eu acabo tendo mais dificuldade de competir nessa arena. E por isso, o posicionamento e a gestão de marca, que é o branding, nunca passou a ser tão importante e tão valioso nas empresas, né? Como é que você está em relação a isso? Os seus temores em relação a isso, né? O que faz eu me blindar disso? A diferenciação, marketing de diferenciação, que é um pouco do que a gente tratou ontem, né? É justamente o agregar valor, né? Aline, de novo, como é que eu agrego valor? Eu falo isso com muita frequência aqui, tá? Mas é uma fórmula simples. Como é que eu agrego valor à minha marca, ao meu posicionamento, para que eu não seja tão ameaçado em relação a esses novos entrantes? Diferenciação, você tem que ser único, e aqui tem a ver com penso, gestão, estratégia, você tem que ser único. Para você ser único, você tem que ter uma personalidade, uma autenticidade corporativa, né? Uma autenticidade corporativa. Então você tem que ter um posicionamento, você tem que ter um propósito, você tem que ter missão, você tem que ter valores, você tem que ter visão de negócio, né? Para transformar isso em comunicação, num slogan, numa bandeira, né? Num sonho que você vende, né? Então, é diferenciação, você ser único, tem a ver com esses pilares que eu acabei de citar, você ser único, você está no máximo de conexões possível com o seu cliente, então o máximo de canais possíveis, por isso a gente fala em conexão única, você ser único e máximo de lugares possível. Então a gente fala conexão única, é a fórmula das nossas imersões, conexão única, tá? Atendendo as dores do seu cliente. Por isso a gente fala, lidera mercado quem atende as dores do seu cliente, quem olha para o seu cliente, quem serve o cliente, né? Através de uma conexão única. Então, lidera mercado quem atende as dores do cliente com conexão única, estando em múltiplos lugares de uma forma única, minha, brilho meu. Essa é a fórmula que eu tenho para elevar a percepção de valor do meu cliente. Mas aumentando a percepção de valor do meu cliente significa naturalmente eu estar blindado dos concorrentes? Significa eu estar na seleção natural? Na vanguarda da seleção natural? Não significa. Aí eu preciso encaixar essa percepção de valor em outra fórmula, tá? Outra fórmula, que é a seguinte, para que o mercado te coloque na seleção natural em termos de valor mercadológico, não só na questão de valor de percepção do cliente, tu tem que reduzir o máximo possível o teu custo e dividir por essa percepção de valor. Então, e aí a resposta, ela está relacionada a mais ou menos, né? Quanto maior for esse resultado, ou seja, menor for o meu custo e maior for a minha percepção de cliente, melhor. Então, não basta apenas, por isso que a gente fala em gestão aqui, não, como é que eu reduzo o custo? Gestão de negócio. É tudo isso aqui que a gente está falando, todos os dias, 7 da manhã. Então, a forma mágica do sucesso de uma empresa é gestão proporcional à percepção de mercado que eu tenho, que o cliente tem de mim. Então, tem toda essa fórmula de posicionamento mercadológico que eu relaciono com o custo operacional que eu tenho, com a minha gestão de qualidade.
Bingo! Eu tenho, então, uma blindagem em relação aos novos entrantes. Logo, eu estou brilhando na questão da seleção natural. Não é difícil, gente, tá? Não é difícil. A gente tem ferramenta, a gente tem estrutura. Eu preciso, nesse momento, que você tenha essa visão de negócio, esse insight. Que você tendo esse insight, essa consciência, já faz muita diferença no teu jogo, tá? Depois, qual é a outra ameaça que Potter nos presenteia? E que faz, se eu olho para ela e se eu trabalho com consciência nela, faz com que eu me fique mais firme diante da seleção natural, né? É a ameaça de novos produtos substitutos. Então, uma coisa é uma marca entrar. Isso é novos entrantes. Outra coisa é uma empresa nova me ameaçar. E outra coisa são novos produtos. Por quê? Porque, às vezes, um concorrente tradicional lança algo que é tão inédito que acaba com o meu produto. Então, eu tenho algo que é inovador. Eu tenho um remédio antigo lá, centenário, que eu produzo com ervas, né, enfim, fitoterápico, e daqui a pouco a indústria ela me engole, né, porque ela consegue produzir o mesmo produto em larga escala, muito mais barato, né. Meu concorrente conseguiu desenvolver uma pesquisa, por isso pesquisa é muito importante, né, que acabou comigo, né? Talvez porque ele também consiga, como eu dei o exemplo da pizza, comprar em larga escala, enfim, né? Então é toda uma rede, toda uma cadeia que faz com que daqui a pouco os meus concorrentes lancem produtos que substituam o meu, por mais que eu entenda que eu tenha valor. E aí, refere-se à possibilidade de os clientes substituírem os produtos e os serviços da sua empresa por alternativas disponíveis no mercado. Então, antigamente, eu tinha uma dor de barriga, eu tomava um chá. Hoje eu tenho uma dor de barriga, eu tenho um remédio só para dor de barriga, por exemplo, né? O que a gente faz? Né? É sempre renovação contínua do meu posicionamento mercadológico. Bem, talvez você tenha um remédio que a indústria te oferece de uma forma bastante acessível, né, em relação à sua dor de barriga, mas eu quero te dizer que o meu fitoterápico, ele te dá mais qualidade de vida, além de curar, além de fazer as tuas curas. Por exemplo, né, um exemplo banal aqui, pra gente entender que a gente tem que ficar atento à demanda e à necessidade do mercado para que a gente possa estar sempre adequando o nosso posicionamento de comunicação. Né? Então, o nosso posicionamento mercadológico faz a diferença nesse jogo. Aline, como é que eu me posiciono? Através dos meus canais. Site, redes sociais, meu lugar de fala. Por isso a gente fala tanto em busque seu lugar de fala, através de um podcast, através de uma assessoria de imprensa, através do meu site, através de um anúncio pago, né? Então eu vou ter que criar estratégias narrativas que olhem para esses pontos que são as ameaças de Potter. Qual é a outra ameaça? A outra ameaça que Michael Potter nos presenteou nesse livro maravilhoso dele, na década de 80, que até hoje faz a diferença na indústria, né? Quando a gente estuda administração e marketing. Intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes. Né? Então, é você entender, sim, que você está numa disputa mercadológica. Por isso que eu falo, prepare-se para a arena do marketing. Nosso primeiro módulo de ferramentas de imersão em grupo, né, que a gente trabalha com 10 pessoas, 10 empresas, para construir toda essa jornada de valor, né, para vender fácil por valor, não por preço, ela começa aqui, na composição da arena de marketing, porque a gente entende que essa intensidade da rivalidade entre os competidores, ela é real e refere-se ao grau de competição entre as empresas que já estão aí no mercado, na indústria. Esses estudos, Potter, ele se ancorou muito na questão da indústria, porque a indústria sempre sofreu muito com essas ameaças, mas hoje o digital, as redes sociais, elas reverberam muito mais em todos os segmentos, né? Incluindo fatores como preço, como qualidade de inovação, poder de pesquisa, estratégia de marketing, sobretudo, né? Então, a intensidade da rivalidade está muito relacionada com estratégia de marketing. Hoje, como eu disse, antigamente ganhava marketing, ganhava marketing, relacionamento com o mercado, quem tinha poder aquisitivo para colocar seus produtos na prateleira principal do supermercado, ou fazer um anúncio numa TV, numa rádio. Hoje, não. Hoje ganha mercado quem tem melhor estratégia de marketing. Então o jogo não é eu só abrir a minha rede social. O jogo é eu abrir minha rede social como uma estratégia, onde eu imputo valores para o meu cliente,
onde eu crio o relacionamento através de todo um funil, de toda uma jornada de relacionamento, onde eu mostro qualidade, onde eu uso meus canais para me relacionar com o cliente, pesquisar, fazer pesquisa de mercado com os meus próprios clientes, né? Tem estratégia de aumentar a base, tem estratégia de lançamento de produtos, né? Para ter caixa rápido, tudo isso é marketing. Tudo isso é marketing. As ferramentas digitais, elas aceleram esse processo. Que legal, que show, que espetáculo. As ferramentas digitais, elas aceleram o meu processo de gestão. E meu processo de gestão, ele está relacionado com a qualidade da minha comunicação, com as minhas estratégias de marketing. Então, marketing é um pouco mais profundo, esse entendimento estratégico que faz a diferença nos meus resultados, né? Por isso que algumas empresas abrem canais e não têm resultado, porque é sobre isso, é apenas sobre isso. Falta o quê? Falta estratégia, tá? Falta estratégia. Então, o último ponto seria esse, tá? De novo, pega 5 empresas que são concorrentes, que estão aí te ameaçando, entre aspas, ou que sirvam para você modelar, e faça essa análise dos 5 pontos que eu acabei de citar, as 5 forças de Potter, tá? Em como que você tá no meio delas, e só faça essa reflexão. O que eu posso fazer esse ano? O que eu posso fazer esse mês? O que eu posso fazer essa semana? O que eu posso fazer hoje? Um pouquinho que seja, para que eu me torne um pouco mais forte em relação a esses 5 pontos. E eu estando cada vez mais forte em relação a esses 5 pontos, eu estou na seleção natural de uma forma tranquila, né? A questão não é eu ser o fortão de uma hora para outra, né? Você começa uma academia, sabe que no início você tem vontade de morrer, né? Depois você acostuma, depois você vai desenvolvendo músculos, depois você vai desenvolvendo força, depois você vai desenvolvendo a estética, depois você vai desenvolvendo saúde. É uma corrente, tá? Contínua e crescente. Então, cada passinho que você dá, cada vez que você vai para academia, né? Nessa analogia, nessa brincadeira, você está um passinho à frente da sua concorrência, tá? Então, vai todos os dias, faça todos os dias seu tema de casa, coloque esses pontos na sua estratégia de gestão e de marketing e vai crescendo todo dia um pouquinho, todo dia, como sempre digo, 1% melhor todo dia, daqui a 100 dias você está outra empresa, né? Extremamente mais saudável. E cada pontinho, cada passo é uma diferenciação mercadológica, é uma receita a mais, tá? Então, essas 5 forças, para a gente encerrar, elas são fundamentais para análise de competitividade, de seleção natural de uma indústria ou de um varejo, enfim, e ajuda as empresas a identificarem oportunidades e ameaças em seus ambientes de negócios, tá? Desde a sua publicação, o modelo de Potter nos anos 80 se tornou e é hoje uma ferramenta amplamente utilizada em todas as grandes empresas para análise estratégica de planejamento empresarial. Não vou te citar exemplos, porque senão a gente vai estourar muito o nosso tempo, mas amanhã a gente continua esse papo. Nós vamos falar sobre SWOT, outra ferramenta importante também, que nos deixa na seleção natural, além de algumas outras que eu já falei, mas essas duas para mim são matadoras junto com o marketing de diferenciação, tá? Que a gente falou um pouquinho ontem e vamos voltar a aprofundar durante a semana, tá? Porque essa semana o tema é o tema é esse. Esteja uma das leis da persuasão, né? Esteja na seleção natural. Esteja na seleção natural do marketing. Mercado na disputa, da arena do marketing, tá? Esteja na seleção natural. É isso, gente. Desejo uma excelente terça-feira. Lembrando que às 5 horas da tarde estarei na TV Líder do Vale ao vivo, falando sobre liderança feminina com a Paty Tedesco. Ela que é especialista em estratégias, terapias e, enfim, consultora emocional dentro das empresas. Ela faz os times funcionarem, né, serem proativos, entre outras coisas. Então, a gente vai estar falando sobre liderança feminina, focando no feminino hoje, porque tem muito debate sobre o feminino hoje, né? Então, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Hoje, às 5 da tarde, acompanhe nos stories que eu coloco o link para você participar ao vivo, comentar, enfim, interagir e também tirar dela, sugar dela, né? O que você quiser. Aproveita essa consultoria aí gratuita ao vivo que a gente tem junto com nossos clientes, tá? Então, encerrando mais uma jornada hoje. Logo mais estou contigo às 5 na TV Líder do Vale e amanhã eu volto aqui às 7h07. Cai no grupo de líderes, debata com a gente, vamos crescer juntos. Até amanhã.